Que a gente vem acompanhando ao longo das semanas aqui no nosso 3 em 1, o julgamento do senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Eleitoral. E depois da decisão de ontem do TRE do Paraná, que absolveu o Moro por 5-2, a gente conversa ao vivo com o senador. Senador, seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1. Obrigado por nos atender, conversar conosco tão rapidamente logo depois desse julgamento. Gostaria de entender como que o senhor recebeu essa decisão. Se foi com uma comemoração ou se foi com uma sensação de desafio pelo que está por vir pela frente. Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar falando aí com a Jovem Pan. Eu recebi com alegria por vários motivos. Um deles, claro, que existe a questão pessoal, que é a preservação do voto aí de quase 2 milhões de paranaenses que me escolheram como senador, mas principalmente porque nós vivemos um clima tão estranho aqui no Brasil e o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, isso eu coloquei com muita ênfase ontem, quando fiz meu pronunciamento, representou um farol para a independência da magistratura. E nós precisamos ter juízes independentes, juízes vinculados apenas à lei, e o tribunal, com toda a pressão política, com as fofocas, com as maledicências, né, com os boatos, proferiu um julgamento técnico no qual refutou um a um todos os pontos das mentiras que haviam sido colocadas pelos autores das ações que pretendiam a cassação. Então, um duplo sentimento de alegria pessoal, mas também uma alegria pelo país, porque esse julgamento representa muita coisa. O senador, ali durante o debate, né, mais de um desembargador mencionou a necessidade de se olhar para Sérgio Moro, então, como candidato a senador ou pré-candidato à presidência da República à época, já que eram esses os casos analisados, e se deixar de lado o histórico relacionado ou as críticas, enfim, aquilo que se pensa sobre a sua atuação como juiz da Lava Jato. O senhor entende que isso de fato aconteceu ou as coisas acabaram se misturando independentemente do resultado positivo ou favorável ao senhor? Olha, essas ações, a meu ver, eram um misto de oportunismo, de pessoas que perderam as eleições e queriam ganhar no tapetão, com desrespeito ao eleitor paranaense, e outra parte, sim, tem um quê de revanchismo, né, de se buscar um clima desfavorável por conta do governo Lula. O próprio Lula chegou a falar no passado, né, que nutria não exatamente bons sentimentos em relação à minha pessoa, disse lá que queria me né, sem usar aqui o termo específico, e quiseram utilizar esse momento. Mas aí que é importante, como eu ressaltei, esses julgamentos técnicos, juízes independentes. O Rui Barbosa, que é o nosso grande patrono aqui no Senado Federal, que foi um grande jurista também, advogado, e sempre defendeu a independência da magistratura, ele dizia, pura e simplesmente, olha, a independência da magistratura é o nervo e a alma da liberdade. Claro que a gente precisa ter todos os poderes constituídos, mas se nós não temos juízes independentes, e o julgamento foi técnico, pode ter ali dentro do debate alguma outra referência. Eu tenho um grande orgulho do trabalho que foi feito na Operação Lava Jato, mas o que foi julgado foi exatamente aquelas afirmações falsas dos autores das ações. Nós registramos todas as nossas despesas na campanha e na pré-campanha eleitoral. Chegaram a mentir que tinha caixa 2. Nem os desembargadores que votaram vencidos, que votaram pela minha cassação, afirmaram que havia coisa dessa espécie. E nós fizemos tudo direitinho, como se diz lá, by the books. E aí eles quiseram criar uma série de teorias de abuso de poder econômico, quando não havia nada. Senador, eu vou abrir aqui o espaço porque tem uma fila de gente querendo fazer pergunta para o senhor. Começo com o nosso comentarista Luiz Felipe Dávila. Vai lá. Senador Sérgio Moro, boa tarde. Senador, o senhor acabou de dar um testemunho importante de que a justiça precisa agir de maneira técnica. O senhor confia que o TSE vai agir de maneira técnica ou o TSE vai agir de maneira política, como foi o caso da cassação do deputado Deltan Dallagnol? Felipe, muito prazer em vê-lo aqui. Inclusive, o Felipe teve uma pré-campanha presencial, mas permaneceu ali, né, até o final, mas se tivesse também feito uma opção, que é uma opção legítima, de mudança de curso, provavelmente seria também questionado, considerando esses critérios aí malucos que os autores das ações estavam querendo destacar. Felipe, eu vou responder da mesma forma como me falava em relação ao julgamento do TRE. O pessoal ficava falando, alguns diziam, você vai ser cassado, isso já é favas contadas,
a pressão é muito forte e tal. Eu sempre disse, ó, vou aguardar com serenidade. Se houver recurso para o TSE, vamos esperar se vão ser de fato apresentados os recursos, a gente vai aguardar da mesma forma. O que a gente tem, sim, é consciência tranquila de que fizemos tudo certo e que o direito e os fatos estão do nosso lado e vamos defender o nosso mandato aqui no Senado Federal. No fundo, o foco também tem sido o trabalho no Senado Federal. A gente tem conseguido aprovar os nossos projetos, a gente conseguiu, por exemplo, ter uma participação extremamente importante na aprovação desse PL que dá fim às saídas nos feriados dos presos e também torna mais rigoroso a progressão de regime desses presos, que é um primeiro passo para a gente resgatar a seriedade da nossa segurança pública. O foco tem sido esse. Em relação a essas questões judiciais, preferimos que não as tivéssemos, que pudéssemos concentrar 100% no mandato. Mas, havendo, vamos aguardar com serenidade. Vai lá, Fábio Piperno. Senador, boa tarde. O senhor, depois de ter rompido, né, até de forma ruidosa com o presidente Bolsonaro, o senhor, de certa forma, acabou voltando naquele momento específico para o entorno bolsonarista na reta final da campanha de 22, quando o senhor nos debates até apareceu assessorando o presidente. E pouco tempo depois, poucas semanas depois, o senhor então foi alvo dessa ação, inicialmente inclusive impetrada pelo PL, o partido do então presidente da República. E uma ação que depois foi seguida pelo PT e os seus satélites. Em relação ao PL, o senhor ficou surpreso? O senhor guarda alguma decepção? Olha, eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno e coloquei naquela época de uma maneira muito clara. As razões das minhas divergências estavam mantidas. Mas entre Lula e Bolsonaro no segundo turno, eu fiz uma opção como milhões de outros brasileiros fizeram. Uma opção legítima dentro de uma democracia, e penso que o que nós estamos vendo no governo Lula, que tem desmontado aí todo o aparato de prevenção à corrupção, tem feito o Brasil passar vergonha nos fóruns internacionais, apoiando aí Maduro, Hamas, negligenciando a responsabilidade da Rússia pela guerra da Ucrânia, entre várias outras coisas, as intervenções desastrosas na economia, eu não me arrependo. Fiz o que eu entendi que era certo naquele momento. Fiquei surpreendido por essa ação do PL. O que eu ouvi dos dirigentes do PL aqui em Brasília, até consternados, que era uma iniciativa exclusivamente local, né, de pessoas que tinham perdido ali as eleições, e que eles gostariam que tivesse sido diferente. Vamos ver agora, né? Houve um julgamento que me deu a vitória, me deu a razão, julgamento, como eu disse, muito robusto, não só pelo placar, mesmo pelos fundamentos das decisões. Vamos ver como vai agir o PL, pode eventualmente deixar de recorrer, se for o caso. Alan Gani. Senador, boa tarde. A gente verifica cada vez mais julgamentos políticos em várias instâncias da justiça, ao invés de julgamentos técnico-jurídicos. O que o Senado pode fazer para frear esses ímpetos da justiça e se o Senado não está muito omisso em relação a essa questão? O Senado, André, é muito simples. Eu sou oposição ao governo. Agora, a oposição ao governo, ela é minoria. Então, às vezes eu ouço muita gente falar, por que o Senado não faz nada e tal? Olha, o Senado existe uma oposição, mas a oposição está em minoria. Então, não é contagem, é número, é votos. Então, nós estamos trabalhando em temas, quando possível, de conseguir uma maioria contrária a algumas pretensões do governo. Vimos agora, por exemplo, o Senado dando uma resposta importante quando o governo tentou atropelar e reonerar a folha de pagamento. O Congresso havia decidido, olha, não vamos manter a desoneração da folha de pagamento para aqueles setores que mais empregam na economia, que isso é importante, e o governo, com toda a sua sanha arrecadatória, veio querer cobrar mais. Teve uma resposta, não conseguiu. Por quê? Porque a oposição se uniu à parcela da própria base do governo para rejeitar esses planos. Então, toda mudança depende disso. Ano passado,
Não, o senador Rodrigo Pacheco pautou lá a PEC 8, que tenta dar uma racionalidade maior às decisões do Supremo, evitando aquelas decisões monocráticas. E se conseguiu obter uma maioria para aprovar, contando aí com a oposição. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito com tempo, com calma. A própria PL das saidinhas que mencionei, o governo é contra. O presidente Lula provavelmente vai sancionar, porque sabe que se ele vetar, o veto tem grande chance de ser derrubado, porque formou uma grande maioria para aprovar isso. O governo é muito ruim no âmbito da segurança pública. Em relação aí ao judiciário, eu espero que essa decisão do TRE do Paraná sirva como um farol para os outros magistrados. Olha, precisamos de juízes independentes. Existe aquela famosa frase, né? Há juízes em Berlim. E ontem, meu pronunciamento, eu começo a olhar, há juízes em Curitiba, como já havia na época da Operação Lava Jato. Eu, como disse, fiz parte disso, mas também não fui o único juiz lá na Operação Lava Jato. E hoje, o que a gente vê é que essa tradição de Curitiba, de ter juízes independentes vinculados apenas à lei, ela se mantém. Gustavo Segré, vai lá, tua vez. Senador, boa tarde, um prazer revê-lo. Imagino que não seja surpresa para o senhor ter esses dois votos, coincidentemente, dos dois ministros que propõem o presidente Lula dentro do TR de Curitiba. Mas a pergunta está focada em qual era a expectativa que o senhor tinha ao pedir a reunião com o ministro Gilmar Mendes. Por que essa reunião? O que poderia modificar nesse processo? Gustavo, eu tenho feito movimentos aqui no Senado Federal de dialogar com todas as pessoas, mesmo com parlamentares que não são exatamente da minha linha, porque a gente precisa aqui de maioria para os projetos. E mesmo a gente tendo divergências, o que a gente tem que tentar construir isso. Da mesma maneira, eu tenho conversado com muita gente, dos outros poderes também, com outros ministros, até com pessoas do executivo, porque o país precisa olhar para frente, a gente precisa diminuir essa polarização que acaba comprometendo qualquer discussão salutar de política pública. Então, eu tive essa conversa com o ministro Gilmar Mendes, eu não vou entrar em detalhes aqui porque é uma conversa reservada, foi uma conversa privada, mas nessa ideia de estabelecer um diálogo, né, de tentar ver se é possível superar as divergências. Não pedi nada, ele não é nem magistrado de corte eleitoral, então não tem nada o que pedir, de fato não pedi nada, mas eu entendi que era o caso de estabelecer uma possibilidade de diálogo. A conversa foi acalorada, tudo que ele me falou teve as suas respostas, isso eu posso assegurar, mas faz parte da democracia conviver com as divergências e tentar superá-las, mesmo quando essas divergências são bastante acentuadas. Então, não vi nada de errado nisso, pelo contrário, eu acho que demonstra aí que nós temos essa vontade de olhar para frente, né? O que a gente não pode é passar 4 anos desse governo Lula, a gente está fazendo oposição ao governo Lula, a gente não pode passar 4 anos do governo Lula discutindo Lava Jato e governo Bolsonaro. Nós temos que nos preocupar com as questões presentes, né? Essa própria aí questão da interferência do governo na economia que está destruindo a Petrobras, derrubou o preço das ações, agora surgiram novas possibilidades de novos possíveis casos de corrupção, como é aquele caso da Unigel, que precisa ser investigado aí com rigor. São essas questões que nós temos que concentrar, e não nesses debates do passado. Não que tenha algum problema no meu passado, eu tenho orgulho do trabalho que a gente fez, mas a gente tem que olhar para frente. Senador, eu só tenho mais 2 perguntas aqui para o senhor. Uma delas relacionada à pauta do Conselho Nacional de Justiça, né? O presidente do CNJ, o ministro Luiz Roberto Barroso, pautou para a próxima terça-feira aquele relatório que apura a atuação da Operação Lava Jato, que pode levar à punição ou à investigação de juízes que atuaram à época por uma, entre aspas, gestão caótica, inclusive dos valores utilizados naquela operação. Isso aconteceu logo depois da decisão que foi dada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Como é que o senhor analisa esse tema e mais essa ação que pode resultar em algo, inclusive, contra o senhor? Eu vou aguardar com serenidade esse julgamento do CNJ, assim como aguardei o do TRE e assim como aguardarei se houver recursos ao TSE. Eu tenho consciência tranquila em relação ao que foi feito. Vamos ver se identificaram problemas e de que natureza são esses problemas. O que a Lava Jato fez, a Lei 13ª, nós conseguimos
lograr a maior recuperação de dinheiro roubado do país da história, né? A Petrobras declarou oficialmente que conseguiu recuperar 6 bilhões de reais de desvios, tanto por conta de acordos, tanto por conta de dinheiro que foi devolvido diretamente para a 13ª. O procedimento padrão, quando nós recebíamos dinheiro, recursos dos condenados ou de quem havia feito alguma espécie de acordo e concordado em devolver o dinheiro ia para a conta judicial e da conta judicial ia para a vítima, normalmente para a Petrobras. Vamos aguardar esse relatório, né? Quero entender o que seria exatamente essa gestão caótica. Agora a gente se defende de fatos e não de adjetivos. E para a gente finalizar, senador, quando seu nome entrou no caldeirão aí dos julgamentos por conta das ações movidas por PT, PCdoB, PV e também pelo PL, houve uma movimentação de pessoas que poderiam assumir esse cargo, né, ou concorrer às eleições para se tornarem senadores ou senadoras. E dentro desse movimento, ao mesmo tempo, a gente acompanhou a mudança de domicílio eleitoral da deputada federal Rosângela Moro, sua esposa, de São Paulo para o Paraná, o que gerou bastante crítica sobre uma possibilidade de traição dos eleitores paulistas diante dessa movimentação. Como é que o senhor acolheu essa crítica? Essa crítica é engraçado, que não veio de ninguém de São Paulo, né? Eu até brinquei, conversei com a minha esposa, já tinha havido reclamações do pessoal de São Paulo e ninguém reclamou. De fato, ela é deputada federal por São Paulo, ela continua focando o seu mandato em São Paulo. Ela destinou as suas emendas parlamentares, que representam hoje uma parcela importante de recursos, tudo para projetos em São Paulo. Inclusive, ela foi a deputada que mais destinou recursos para a segurança pública do estado de São Paulo, reconhecido pelo próprio secretário aí, Guilherme Derrite. Então, por que ela mudou o domicílio, então, senador? Havia uma previsão de que em algum momento no curso do mandato ela mudaria o seu domicílio, porque a família reside em Curitiba. Ela tem o escritório dela de representação em São Paulo e foca o seu mandato lá em São Paulo, mas para que a família pudesse ficar mais reunida, ela então acabou resolvendo mudar esse domicílio eleitoral. O que aconteceria ou no final do mandato, ou agora, feito com absoluta transparência. Mas não existe nenhum impedimento legal nisso e também não tem uma questão ética envolvida, já que ela tem um compromisso, claro, com a população de São Paulo de representá-los no Congresso Nacional. Senador Sérgio Moro, obrigado por conversar conosco ao vivo aqui no 3 em 1 e nós seguiremos acompanhando os desdobramentos do caso, inclusive no Tribunal Superior Eleitoral. Até a próxima. Até a próxima, muito obrigado aí pela oportunidade e é um prazer sempre falar com a Jovem Pan. Obrigado, um abraço.